Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje vou conversar com a Marina Fuser, prazer em recebê-la aqui no canal. Ela tem um estudo sobre várias questões interessantes, né? O cinema, o feminismo, a filosofia contemporânea também. Obrigado pela presença aqui, Marina, e já vou perguntar sobre sua formação e também o que você tem feito mais recentemente, né? Aí a gente vai conversando, depois a gente perguntar também da tese e tal. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu sou cientista social, filha da PUC de São Paulo, e como todo cientista social formado pela PUC, a gente tem um forte background filosófico, né? A gente estuda muito filosofia e somos muito orientados a assistir aula na filosofia com os nossos colegas, o que foi o meu caso, apesar de eu não ser do campo, né? Eu sou sempre uma invasora, participando de várias coisas, e hoje eu fiz doutorado em cinema, também, filosofia do cinema, sempre o hífen, né? E agora eu estou trabalhando com semiótica dentro de um departamento de tecnologias da inteligência da PUC. Eu fiz a formação em Sussex, com o doutorado sanduíche no departamento de estudos de gênero em Berkeley, na Califórnia. Mas agora voltei para o Brasil e estou na PUC de novo com a Lúcia Santaella. E, enfim, vou começar a dar aula agora esse semestre numa escola de cinema de São Luís, uma escola técnica. Então vai ser um grande desafio. E, enfim, a semiótica ela acaba sendo a cola que nos aproxima. Muito bom. E como que foi essa relação do cinema com as ciências sociais e a filosofia oferecendo elementos para pensar a relação dos dois? Então, na verdade, eu comecei essa jornada como uma militante, né? Primeiro ano, você é cooptado por movimentos dentro da universidade, né? E eu acho esse universo incrível. Eu comecei a militar num grupo super radical, marxista, e fui aos poucos me desconstruindo e repensando vários lugares, mas aprendi bastante dentro daquela escola. E uma das questões que mais pegou para mim foi o fato de que eu não era o sujeito revolucionário daquela revolução que eu estava, de certa forma, comprometida. E eu fui me vendo cada vez mais como as mulheres estavam excluídas dali. Então, foi através dos estudos de gênero, das questões feministas, que eu fui buscando possibilidades de liberdade, né? E possibilidade de liberdade tanto quanto militância, pensar a questão da mulher dentro da sociedade contemporânea, como pelas artes, que é onde os meus afetos são mais intensos, né? E eu fui pensando na questão das representações. Então, meu mestrado, eu acabei falando sobre as mulheres, a representação das mulheres dentro da dramaturgia da Hilda Hilst, justamente buscando uma fluidez, buscando um caminho um pouco menos já pré-configurado, como o formato marxista vai, pelo menos dentro daquele modelo que eu aprendi, sugeria. Eu fui buscando um caminho de pensar isso, como imaginar mundos onde as mulheres seriam livres ou possibilidades de liberdade. Então, eu fiz esse trabalho que foi publicado pela Eduque, a editora da PUC, que chama Mulher na Dramaturgia da Hilda Hilst, Palavras que Dançam à Beira de um Abismo, porque sempre ela testa esses limites, né? E isso me levou a querer estudar o teatro não é uma prática comum, assim, ir ao teatro popular. Eu queria ir para o cinema por conta da relação de paixão que muita gente tem com o cinema. Só que aí eu fui para o cinema experimental.
curioso, eu conheci o cinema da Trinh Minh Ha quando eu estava num evento acadêmico na Universidade Federal de Santa Catarina, o Fazendo Gênero, que é o maior evento de estudos de gênero no Brasil, é incrível. E a Trinh Minh Ha estava lá. E foi incrível aquele dia, desculpa eu fazer uma grande resposta, mas assim, imagina você estar num auditório onde vai falar ministros e gente importante, então estava toda aquela solenidade, reitor, todo mundo agradecendo a nomes e sobrenomes que para mim não me interessavam, e aquele discurso muito pomposo com pouquíssimo conteúdo. De repente chega essa mulher oriental, baixinha, falando baixo, falando de uma forma muito poética, sobre o caminhar enquanto um ato político. E ela começa de uma forma abstrata, que foi afastando aquele público que estava lá para ver as celebridades. Enfim, quando terminou, devia ter uma plateia cheia, devia ter umas 15 pessoas quando ela terminou de falar. Só que quando ela chegou no fim, ela entra na ideia do que é o caminhar, ligando as madres da Praça de Maio, como que o caminhar em círculo. Ela fala sobre um movimento parecido que teve com as mães de Tiananmen Square. Quer dizer, se as pessoas tivessem um pouquinho de paciência para o tempo dela e se abrissem para aquele tipo de linguagem, com certeza elas se identificariam com aquela fala, mas ela me fez pulsar de uma forma muito forte. E eu comecei a assistir todos os filmes dela, porque tinha uma mostra dos filmes dela. Eu parei de assistir as palestras para ver os filmes. Me encantei, escrevi um projeto e eu fui fazer o meu doutorado sobre o cinema dela, que é um cinema pós-colonial, experimental, onde você fala... Ela faz várias estratégias de deslocamento que me levaram ao Deleuze. Não foi o Deleuze que me levou a Trinh Minh Ha, mas a Trinh Minh Ha que me levou à ideia do Tratado de Nomadismo do Deleuze e Guattari, para poder pensar em deslocamentos e intervalos, esse intermezzo, que é a região onde o cinema dela flui, porque o cinema dela é totalmente intercortado por intervalos. Quem trabalha com análise fílmica entende que o intervalo é aquele parêntese que se abre no meio da história. Só que a história dela é feita de parênteses. Então, o que, inclusive, não torna um cinema fácil de assistir, assim, para um público mais geral, mas é extremamente potente enquanto imagem, e ela faz coisas... Em alguns filmes são mais fáceis e mais diretos, outros um pouco menos. Isso depende, tem escalas ali. Mas eu fui para aí e continuo na semiótica agora falando de robôs feministas. Também pensando em representações, signos, pensando de certa forma, porque robôs feministas a gente não... Às vezes a gente pensa naquela robô dos Jetsons, né? Na hora que ela se revolta contra o patrão e resolve que não aguenta mais ser explorada, mas não é um robô com aquela imagem androide. Na verdade, o robô que eu estou falando é um chatbot que mulheres jovens criaram dentro da cultura cyber, dentro dos seus computadores, para chamar a atenção de públicos para determinadas pautas, para informar. Elas são bem mais rudimentares do que a gente possa imaginar quando a palavra robô feminista aparece, mas são na verdade, é uma primeira experiência de usar a inteligência artificial para trabalhar para o movimento de mulheres e não para tirar emprego das pessoas. Então, mais ou menos a minha pegada é pensar como que a gente pode fazer a tecnologia trabalhar para a gente. Uhum. Muito bom. Por que o termo semiótica feminista? Fiquei curioso.
puder explicar um pouco. Então, semiótica feminista. Na verdade, aquele termo que eu coloquei ali foi uma provocação, né? Eu não gosto até de falar semiótica feminista, eu coloquei aquilo porque eu quero provocar, eu quero criar um pouco... Estamos num momento em que a palavra feminista é uma palavra que virou um tabu para uma parte da sociedade, né? E pensar que a gente tem que repensar a representação das mulheres. Então, a semiótica feminista, na maneira como eu coloco, e não conceituo, porque eu não trabalho com esse tipo de conceituação, é uma provocação. Ela é uma provocação no sentido de por que de repensar esses códigos em que o corpo da mulher é objetificado, os lugares comuns atribuídos à mulher. Vamos pensar na decupagem, vamos pensar nos ângulos, posição de câmera. A gente está pensando aqui em, assim, vamos devolver para a mulher um corpo inteiro, não fragmentado? Ou não focado dentro de um estereótipo muito fechadinho? Para mim, isso seria a ideia, abrir os códigos para a multiplicidade. Isso seria uma semiótica feminista, mas eu acho que isso vai muito além do feminismo, por isso que eu falei que eu não gosto de conceituar isso dessa forma, porque se a gente pensa que a questão é só o gênero, a gente acaba voltando a um lixo, vira nicho de mercado, né? Vamos vender bolsa da Frida com o feminismo. Não é essa a minha intenção, e eu acho que quando a gente pensa em interseccionalidades, né, da Kimberly Crenshaw, esse conceito ele é tão interessante, né, a ideia desses imbricamentos entre raça, gênero, e como que as opressões elas vão te colocando em lugares fixos, né? Entidades, mas identidades postas de cima, né? Que te fixam, que demarcam seus corpos, que, de certa forma, você vai criando aqueles estereótipos. A mulher mulata, exportação, por exemplo. Isso é um estereótipo. Nem gosto desse termo, mulata, achando ele racista, mas, assim, só para você entender o que são esses lugares, né? Essas caixinhas epistemológicas onde se colocam esses corpos. E eu acho que, no meu lugar da semiótica, o lugar de uma semiótica pós-colonial, feminista, antirracista, podemos botar vários itens aí. A ideia é abrir para a multiplicidade. Então, nesse sentido, apesar do Deleuze e do Guattari não gostarem da ideia de identidade, né, querer dissolver assim, como para eles é mais fácil, né, dissolver essas identidades, porque eles não estão nessas trincheiras. Mas de certa forma, abrir esses códigos para que a gente possa representar mulheres negras, homossexuais, bissexuais, transexuais, com a mesma diversidade que a vida, né? De volta, vamos devolver o corpo delas para elas mesmas, a gente. Mas você não acha que, por exemplo, no Mil Platôs, no capítulo Micropolítica e Segmentaridade, eles não estão tocando nesse assunto, falando sobre minorias, não é uma sim. questão quantitativa, é uma questão qualitativa, enfim? Sim, com certeza, e eu acho que pensar esses devires minoritários deles abre muito pensamento para essas possibilidades, mas eles não fica num âmbito abstrato. Dentro do pensamento nômade, eles foram criticados por algumas autoras. Eu vou falar autoras porque as que eu tive conhecimento são mulheres, mas a Spivak, a Karen Kaplan, a Rose Braidotti, elas vão dizer que o devir mulher, por exemplo, do Deleuze e do Guattari, ele fala muito pouco sobre as mulheres. E que existe uma possibilidade ali de ter uma definição um pouco mais... Ela usa as palavras em inglês, eu prefiro os em inglês do que em português. Embedded and embodied. Aqui eu estou falando da Braidotti. Embedded and embodied quer dizer
corporificadas, contextualizadas, né? Dentro de uma historicidade que faltou ali. Faltou ali porque o Deleuze e o Guattari não escrevem a Bíblia, eles não têm obrigação de tratar de todos os temas. A questão é o que as outras autoras criticam. A Braidot, ela não vai só criticar, que eu acho mais interessante a leitura dela, porque ela critica e fala, faltou. Então, agora eu vou pegar essa linha e vou, usando a teoria deles, sem jogar o bebê junto com a água do banho, eu vou desenvolver uma teoria de subjetividades nômades, onde a gente fala desse embedded and embodied, como contextualizar, vamos dar um corpo para the people that are missing, as pessoas que estão faltando, né? Dentro, desculpa eu usar, eles nem escrevem em inglês, mas é porque eu estou pensando aqui como que eu desenvolvo isso na minha tese. Vamos dar um corpo, vamos dar um passaporte, ou não passaporte, e problematizar esse não passaporte. Vamos problematizar aí, entrando bem onde eu queria chegar, na questão da fronteira. Porque é ali, na fronteira, que o nomadismo do Deleuze e do Guattari, é o ponto problemático do Tratado da Nomadologia. Aqui eu estou levando para esse capítulo porque é onde eu desenvolvo isso melhor, mais do que nos deveres minoritários, mas na ideia do nômade. Porque a linha de fuga, ela tem que atravessar fronteiras. E essas fronteiras, em alguns momentos, elas são patrulhadas, passam por estrias que não são tão simples como aparenta dentro da leitura deles. E aí elas vão falar, bom, e aí, o que você vai falar? Porque quando você fala do nômade como uma figuração do pensamento, porque é isso, é uma figuração do pensamento, ele não está necessariamente falando dos beduínos, mas ele está fazendo essa relação. No momento que ele convoca esses intercessores, esses intercessores têm um corpo, têm uma história, têm um contexto. Elas estão trazendo isso para o contexto. Aí é muito interessante. E você tem uma autora que é latino-americana, que é a Glória Anzaldúa, que vai falar dessa fronteira também de uma chave bastante complexa, como o espaço do encontro. Quer dizer, as linhas de força atravessam a fronteira, não é que elas são barradas e acabou ali. Elas criam estratégias nômades de travessia, tanto da fronteira física como da fronteira no sentido do pensamento ou das relações interpessoais, né? A fronteira entre nós e o outro, aquilo que separa, né? Existem estratégias, mas existe dor, existe a dimensão da dor, e aí existe toda essa problemática de como criar essa subjetividade de resistência, de trincheira, elas falam de alianças, né? Eu não gosto muito da palavra aliança, porque aliança sempre pensa em casamento, mas a ideia de se aliar, de se juntar, de amizades, de vínculos que você cria para poder confabular as suas travessias, esse movimento, né? Que é um movimento de devir. Entendo. Eu acho que no caso do Deleuze, essa crítica é mais fácil de perceber, mas no caso do Guattari, inclusive, o encontro dos dois se deu por isso. O Deleuze estava procurando alguém com experiência prática concreta, né, em movimentos sociais e clínico, né? E me parece que os conceitos, eles advêm dessa prática, no caso do Guattari, não o contrário. Você não acha? Nossa, você está falando isso? Quando eu escrevi essa tese, eu não conhecia tanto o trabalho do Guattari sem o Deleuze, né? Eu realmente cheguei nele pela Trinh Minh. Mas semestre passado eu e o Marco Antônio, a gente criou um grupo de pesquisa, não pesquisa, é um grupo de estudos, né? Online sobre o Caosmose, porque a gente tinha que ler para os nossos trabalhos e tal, a ideia de heterogênese,
nossa, me levou para caminhos que eu não imaginava, assim, mais político, muito mais político do que até onde eu tinha chegado, no sentido de você conseguir, não que não tenha política, vamos combinar, meu Platão é extremamente político, mas a ideia de você é mais material, é mais direta a linguagem, ainda que seja difícil, né? Cada capítulo ali a gente tinha que parar, descascar, o que cada um entendeu, aí joga, e era muito, muito maravilhoso, porque assim, a gente lia e a gente, poxa, como é que eu vou explicar isso, né? Não sei se eu entendi direito. E aí, na hora de colocar em conversa, primeiro, você entende que você entendeu muito mais do que você achava que entendeu. E o segundo é que a circularidade da palavra e cada um trazendo para o seu campo. Sempre tinha um músico no grupo. Tinha um músico no grupo que as coisas que ninguém entendia, ele vinha lá e falava: ah, você não entendeu, Ritornello, peraí. E aí ficava mais fácil a gente ir descascando. Mas eu concordo com você, eu acho que o Guattari, nesse sentido, leva bem mais longe. E a Donna Haraway entra também na sua pesquisa, o ciborgue? Sim, sim. Bom, a Donna Haraway, vou te falar a verdade, assim, ela não entra na pesquisa do doutorado. Eu fui numa conferência, como eu estava em Berkeley, ela dá aula na UC Santa Cruz, que é, assim, 1 hora, mais ou menos, é quase na Bahia de São Francisco, né, assim, saindo da Bahia. E eu fui assistir uma palestra dela, eu achei ela genial, e agora, no meu pós-doutorado, a questão do ciborgue começou a... Na verdade, aí eu cheguei nas robôs pela teoria, porque eu queria achar experiências de ciborgue hoje, contemporâneas, pensando a inteligência artificial. E é incrível como, assim, a teoria dela se desenvolve muito além da ciborgue, né? Assim, a ideia da teoria das linhas, por exemplo, para mim ela está em chave mais avançada até, porque ali era uma fase um pouco idealista dela, ela estava engajada com um projeto socialista, bastante articulado dentro do manifesto, né, de Ciborgue, mas o manifesto é incrível e ele é revisitado de tempos em tempos por gerações de pesquisadores, a maioria dessas gerações, acho que o núcleo central que era na UC Santa Cruz hoje, ele bifurca entre a Califórnia e o Trash, onde ela vai, e aí ela já entra dentro do bojo como uma precursora dos novos materialismos. Então, você pensa de uma outra forma, partindo daquela... Porque dentro do Manifesto Ciborgue ela fala sobre... Ela chama nature culture, né? Natureza e cultura, como se fosse uma palavra só, porque toda o eixo central daquele manifesto é esse binarismo entre natureza e cultura, que é uma cisão totalmente absurda entre o que é a natureza, o que é a ciência e o que é a vida, como se a ciência e a vida não fossem a mesma coisa, né? A cultura como vida. Então, dentro dos novos materialismos, existe uma tentativa de religar essas duas esferas que estavam apartadas dentro de um projeto iluminista, onde a gente possa pensar, descentrar o humano, o antropocentrismo, né? Tirar aquela imagem do Leonardo da Vinci, onde tem um homem perfeito, branco, né? Ocidental, no centro da Terra, para pensar em relações de coexistência, relações mais complexas, relações de linhas, né? De linhas que se cruzam entre espécies e que não necessariamente passam pelo humano. Não é dizer que não tenha... Não sei, meu pai veio uma vez, ele tinha entendido que agora não tem mais humano, a gente pensa só os vegetais pelos vegetais, uma coisa assim, como se os vegetais fossem, sei lá, aquelas plantinhas com carinhas, assim, ou não, a gente não toma tanto LSD assim. A questão
é simplesmente pensar que, para poder pensar as relações dos vegetais dentro dessa era do antropoceno, a gente não tem a necessidade de passar pelo corpo humano, a gente não é mediador. A gente está olhando, mas a gente não precisa colocar o nosso olhar como a régua para medir todos os outros. E tem a ver com o cinema, essa questão do olhar, né, também. Você traz essa reflexão na sua análise para o cinema? Sim, eu parto de uma discussão psicanalítica da Laura Mulvey, que ela faz uma análise, esse é um texto clássico dela, assim, para falar de gênero e cinema, não tem como não falar dela, porque ela vai trabalhar as políticas do olhar, como o olhar do cinema hollywoodiano clássico sobre a mulher recorta esse corpo, ele é escopofílico, quer dizer, ele tem um prazer em olhar dentro desse corpo, em despir esse corpo, quase como se ela estivesse dentro de um ginecologista, né? Mesmo o cinema, e aí ela não está falando do erotismo, do cinema pornográfico, por exemplo. Você pode levar para lá, mas não necessariamente, mas como cenas dos filmes, né? A mulher não tem subjetividade, ela é reconhecida como a outra, né? A companheira, a coadjuvante, o protagonismo é sempre masculino, a identificação é sempre com o homem, o herói ou o anti-herói, em alguns casos, mas ele sempre sendo aquele com quem aquele que assiste se identifica, né? Então ela vai trabalhar esses códigos e a partir daí, isso depois dela, muita gente veio depois trabalhando esse olhar também como um olhar ocidental. O que é esse olhar que objetifica? E isso na etnografia, que é o que a Trinh Minh Ha vai bater de frente, é que dentro da etnografia, esse olhar da National Geographic sobre os seios nus das mulheres de tribos, ele é sempre objetificado, sexualizado, né? Vendido assim, como comodificado, e, ao mesmo tempo, existe uma tentativa e uma arrogância, que é para além da questão do gênero, mas de uma questão de um eurocentrismo, de querer, a partir dos prismas, dos parâmetros ocidentais, atribuir sentidos e significados a cada um dos signos que aparecem dentro da etnografia visual. E que ela fala, eu não posso, não sou autorizada a falar desse povo. E achar que isso que eu estou fazendo, produzindo, é ciência. O que eu posso é falar por perto, é falar do que eu entendi, do que eu percebi. Eu tenho que mediar e colocar o meu corpo, o meu olho, contextualizar de onde vem esse olhar e tentar negociar, tentar entender, dar voz a eles, se possível, né? Isso o Cinema das Aldeias está fazendo maravilhosamente aqui no Brasil, de tentar. É claro que toda a estratégia de cinematográfica, tudo que a gente vai ensinar, vem do nosso olhar ocidental, que aprendemos nas escolas de cinema, etc, etc. Mas, pelo menos, existe ali um espaço de deslocamento onde eles vão tentar, dentro desses códigos, trazer para a gente algo do mundo deles. Então, eu acho extremamente válido e potente. Interessante que nos livros de cinema, o Deleuze, lá na passagem do imagem em movimento para imagem em tempo, o grande cineasta para ele é um japonês, né? É o Ozu. Você falou do olhar ocidental, né? Mais até do que o neorrealismo italiano, que só mostra a crise do cinema clássico, o Ozu é que teria antecipado, construído o cinema moderno, né? E depois à frente ele fala do cinema africano também e do Glauber Rocha, né? Do cinema latino-americano e do Usman Sambene, como o maior cinema político, né, do mundo da época para ele, né? Maravilhoso. É muito interessante também isso. É o cinema de manifesto, né? E se você pensar o manifesto, não
o manifesto, não o manifesto do terceiro cinema, mas se você pensa no manifesto do Spinoza, que é o manifesto do cinema imperfeito, ele vai de encontro com o cinema da Trinh Minh Ha, que é justamente explorando o erro, explorando o cinema de poucos recursos, aquela coisa, o ruído. Ela explora esse ruído e cria imagens tempo, né? Vai nessa pegada de você, mas ao mesmo tempo que ele é oriental, ele bebe bastante de fontes daqui, né? Você pensar que essa suspensão, né, temporária do regime de verossimilhança, a interrupção das cenas pelos intervalos, ela já existe desde o começo da história do cinema, com o cinema soviético, a ideia das montagens, onde eles vão trazer aquela ideia do brechtiana, né, da interrupção como política, como um momento que introduz a reflexividade dentro do filme, no momento que aparece uma coisa que parece aparentemente nonsense, né, que interrompe aquela cena, a jornada do herói, de repente você se vê obrigado a repensar o que está acontecendo. E no cinema dela isso é uma constante. Uhum. Muito bom, Marina. Gostei muito da conversa. Se quiser falar aí dos seus textos divulgados, publicados, já onde é que o pessoal pode encontrar e outros trabalhos seus também. Bom, eu agora, nesse momento, como muitos colegas meus que terminaram o doutorado recentemente, estou naquele momento de transição entre trabalhos, onde nem todas as portas se abrem, concursos estão sendo só para temporário, e mesmo assim, uma boa parte deles é de cartas marcadas, você não sabe de antemão quais são, quais não são, você vai meio que atirando no escuro. Mas eu estou indo para São Luís, eu vou trabalhar na escola de cinema no IEMA, e vou trabalhar uma escola pública, então, assim, uma escola técnica pública, e junto com isso eu estou fazendo pós-doutorado com a Lúcia Santaella sobre os robôs feministas, e contribuindo com uma mídia nova que chama Tema de Cinema, onde a gente está fazendo, tem alguns doutores se organizaram para fazer isso, onde a gente faz análise do filme, mas não fica só na crítica, a gente tenta trazer temas históricos, falar um pouco sobre a relação do cinema com a vida, né? Religando um pouco. Eu escrevi, o meu primeiro artigo foi publicado sobre o cinema nômade. Eu peguei o Nomadland, foi muito legal fazer essa crítica, porque eu não precisei amarrar a linguagem dentro daquele formato acadêmico. Então, eu trouxe as teorias do Dudley Andrew, da Laura Marx, que vão falar sobre o cinema nômade como um cinema de intercessores, um cinema do asfalto, né? No caso da Laura Marx, ela fala muito sobre o cinema dos road movies árabes, e eu trago essa teoria para o Nomadland, que foi um filme, no meu entendimento, muito potente, apesar de muitas pessoas não terem entendido a crítica social que está ali, só que articulada de forma indireta. A gente é muito mimado, né, como espectador. A gente quer que eles entreguem para a gente a crítica de uma forma diretamente política, mas a gente esquece de ver a política como capilaridade. E é disso que se trata o filme. Mas eu escrevi sobre a serpente. O meu artigo da serpente deve ser publicado hoje, no tema de cinema. Tem outros artigos incríveis sobre o Tarzan, dos meus colegas, que eu acho que vai muito além de mim, tá? Esse é um projeto coletivo, e falando sobre Segunda Guerra, a Marisa Meliani, que é uma jornalista bastante experiente, que organiza isso, ela
tem feito um trabalho incrível de curadoria. Estamos começando devagar, né? Não publicamos com a regularidade todo dia, toda semana, mas está fluindo muito bem. Assim, sugiro que acompanhem tema de cinema, tá no Insta, tá no Facebook, vocês encontram com essa chave. E é isso. Eu escrevi sobre a serpente. Esse vai ser o próximo. Muito bom, Marina. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Se quiser dizer mais alguma última coisa aí antes da gente encerrar. Para mim foi um prazer enorme falar com você, Caio. O trabalho de vocês é um trabalho muito legal, muito interessante de trazer temas filosóficos para o YouTube. Eu vou recomendar para os meus alunos, para os meus colegas, porque o YouTube, a gente, né, essa coisa do intelectual que torce o nariz para a cultura youtuber, que torce o nariz para tudo que é moderno, tecnológico, já não, né, ser tecnológico deve ser superficial. E não é verdade. E eu acho incrível que intelectuais se apropriem desse espaço e abram o conhecimento para pessoas que talvez não sejam da mesma bolha, né, do mesmo clubinho seleto. Acho incrível. Parabéns. Obrigado. Esse é o nosso esforço aqui, né? Fazer uma aliança, né? O termo que você não gosta, mas é um pouco isso. Eu também não conheço outro melhor para pensar essas questões que exigem um pouco de um pouco do outro, né? Cada um tem que ceder um pouquinho, porque o mundo está difícil, né? A gente precisa invadir as redes sociais, sim, precisa diminuir um pouco, né? De algum modo, como é feito na academia, para isso ter uma penetração, sem perder o rigor, porque o trabalho acadêmico continua dentro da academia, né? Não é para substituir o trabalho acadêmico, é para tentar construir laços, pontes, etc. Então, só tenho a agradecer, essa presença aqui foi ótima. Espero que quem tenha nos assistido aí no vídeo, vai nos assistir depois também tenha gostado. Sempre peço para deixar comentários, né, colocações, questões aí que vocês quiserem, sugestões, e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.